Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Keto Coaches. Eu sou o Paulinho, criador do método Keto Coaches. E hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente e por que ele emagrece. Uma pergunta simples merece uma resposta simples. Vocês não acham? Mas antes disso, eu vou contar uma historinha dos nossos parentes mais antigos, os nossos ancestrais, ou melhor, os nossos ancestrais caçadores-coletores. Os nossos ancestrais não tinham despensa, não tinham loja de conveniência, não tinham supermercado, não tinham como armazenar alimento. Logo, todo alimento que eles caçavam, eles tinham que ingerir e para a próxima alimentação eles precisavam novamente caçar o alimento. E muitas vezes, nessa situação, eles ficavam 1, 2, 3, 4 e até uma semana sem se alimentar ou até conseguir novamente caçar, encontrar o seu alimento, matar e fazer a sua alimentação. E aí eles iniciavam novamente o círculo virtuoso, o círculo da vida, que na verdade dormiam, acordavam, caçavam, comiam, se reproduziam, dormiam e assim foi. E assim foi esse ciclo. E esse ciclo foi de muito sucesso. Exatamente isso, muito sucesso. Mas como é que eu sei disso? Eu sei disso, além de, claro, artigos científicos, é porque eu estou aqui, é porque você está aqui. E isso eu acho que você já sabe, né? Nós nos adaptamos muito bem a esse processo de ficarmos sem nos alimentarmos e termos eficiência física e mental fazendo as nossas atividades. Por quê? Caso contrário, a cada dia que passasse dos nossos ancestrais sem se alimentar, eles poderiam ficar cada vez mais fracos e não conseguirem obter o alimento, ou seja, caçar a sua caça, certo? E não, o processo não foi esse, o processo foi de êxito. Mas o que acontecia no corpo dos nossos ancestrais para que eles obtivessem energia durante esses períodos sem se alimentar? Os nossos ancestrais, após determinado tempo, passavam a usar a gordura corporal como fonte de energia. Exatamente isso. Os nossos ancestrais tinham uma capacidade nata, desenvolvida, de usar a sua própria gordura como fonte de energia, mantendo o equilíbrio do seu corpo e deixando ele em condições naturais e eficientes para que eles conseguissem fazer as atividades necessárias naquela época. Exatamente isso. Então, por que o jejum emagrece? O jejum emagrece nada mais, nada menos porque nós utilizamos a gordura corporal do nosso corpo como fonte de energia. Calma aí. É simples assim? Mas não é tão simples assim. Eu chego lá. O que é que aconteceu se nós utilizávamos a nossa gordura corporal como energia? O que aconteceu? Aconteceu uma inversão disso no nosso organismo, ocasionada por alguns eventos, alguns fatores. De lá para cá, eu continuo na história ainda. De lá para cá, nós tivemos uma disponibilidade abundante de alimento. Nós diminuímos consideravelmente o nosso movimento. Nós diminuímos as nossas horas de sono recuperador. Antigamente, para dar esse exemplo, diminuía-se a luz do dia e se entrava em sono e acordava-se de manhã, ou seja, se regulava de acordo com esse ciclo. Hoje não, hoje nós prolongamos o nosso dormir e acordamos quando amanhece, muitas vezes dormindo menos do que o necessário. E bebemos menos água do que o necessário também. Bem, mas entendido isso, o que aconteceu? A soma desses componentes fez com que, ao invés da gente transformar a nossa gordura em energia, a gente começasse a produzir e armazenar gordura. Nós invertemos o papel fisiológico do nosso corpo natural, que é manter ele em equilíbrio de uso de energia, não dependendo constantemente de alimento. Então, isso foi o que aconteceu de lá para cá de maneira simplificada. Então, as somas dos hábitos modernos fizeram com que a gente, ao invés de transformar gordura em energia, a gente passou a transformar a nosso alimento em gordura. Ponto. Legal. Entendido isso, vamos entender o que acontece no corpo para efetivamente a gente saber por que está emagrecendo.
o que acontece no teu corpo quando você entra no estado de jejum? Ou seja, me alimentei, legal, me alimentei e vou entrar em jejum. Nas primeiras 4 horas, o seu corpo ele tem a função de tentar baixar os níveis de açúcar e deixar ele em equilíbrio, distribuindo esse açúcar, esse alimento, esses ATPs para músculo, para o seu corpo em movimento, para o que você vai usar durante o dia, eliminando parte e armazenando outra. Ou seja, ele faz essa equação e após 4 horas ele te dá um sinal. Eu quero mais alimento fácil de quebrar para que eu possa continuar esse ciclo curto de alimentação, inibindo o que? O uso da gordura, por enquanto. Quando você passa de 4 horas, você começa a mandar mensagens para o corpo ou para o seu organismo que, opa, não vai vir alimento, então eu preciso chamar a galera que transforma a minha gordura em energia. Aí começa a recrutar lá enzimas, que são trabalhadores. São enzimas lipolíticas que vão começar a mobilizar gordura. E a partir desse momento começa uma transição, de 4 a 6 horas começa uma transição, onde você começa a mobilizar gordura, ou seja, você está caminhando para o seu emagrecimento ainda. De 6 a 8 horas, você começa, esses trabalhadores que estavam mobilizando gordura começam a pegar essa gordura e levar para o fígado. E aí o que acontece? De 0 a 4 baixou o açúcar, de 4 a 6 mobilizou gordura, de 6 a 8 os trabalhadores levaram essa gordura para o fígado e transformaram em energia. A partir daí, você está utilizando a sua energia como combustível. Olha que bacana. A partir de 8 horas, você já está produzindo corpos cetônicos, que é o resultado dessa quebra aí. Mas um dia a gente entra nessa aula de corpos cetônicos, o que faz. O importante é saber que está sendo convertido gordura em energia dentro do seu fígado. Entendido isso? Massa. E daí só melhora. De 8 a 10 horas, autofagia, replicação, células novas começam a nascer. De 10 a 12 horas você tem a diminuição da sua fome. De 12 a 14 horas você começa a produzir GH. E aí eu posso ficar aqui, mas um dia a gente vai conversar mais especificamente sobre isso. Se eu não me engano, eu tenho uma aula também sobre essas fases que acontecem durante o jejum e dos diferentes tamanhos de jejum, mas é basicamente isso para você entender. Entendido isso? Então, de 0 a 4, baixa o açúcar, de 4 a 6, mobiliza a gordura, de 6 a 8, começa efetivamente a transformar a sua gordura em energia, e de 8 a 10, e 12, 13, 14, só melhora o processo, você sempre usando a gordura. A partir do momento que você mobilizou a sua gordura como energia, você está emagrecendo. Você está tirando aquela gordura de reserva, perdendo peso. Simples assim. Como os nossos ancestrais faziam, você deu a condição do seu corpo, devolveu a condição do seu corpo natural de usar o que está armazenado em excesso para o seu bem-estar. Então, essa foi uma aula sobre por que o jejum emagrece. Espero que você tenha entendido, tenha gostado do conteúdo. Se gostou, dá like, segue o canal, toca o sininho, que nós vamos preparar outras aulas também para que a gente continue evoluindo nesse conteúdo. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.